Olá, eu sou o pastor Roberto Rodrigues e estou aqui com a parte 2, né, a lição 2, a continuidade dessa mensagem sobre os 74 princípios de batalha espiritual. E na primeira, né, até a gente por uma certa interrupção, resolvi parar ali. Eu vou repetir a parte 2, número 2, falando do rei Davi, e dar sequência nos restantes dos princípios que estamos aprendendo. O rei Davi se arrependeu do pecado com Batseba, mulher casada, lá em 2 Samuel 11, conforme estávamos dizendo na lição anterior, mas aceitou a correção e a punição vinda da parte de Deus através do profeta Natã, 2 Samuel 12. Davi demonstrou profundo arrependimento e foi nesse momento que Deus o inspira no Salmo 51. O Esaú não achou lugar de arrependimento, mesmo chorando muito, conforme narra Hebreus 12, 15 e 17. Judas Iscariotes não se arrependeu em trair Jesus, Mateus 27. Pedro, que negou Cristo 3 vezes, né, lá Mateus 26, 69 e 75, e Satanás quase o peneirou lá, Lucas 22, pede isso, né? Mas foi restaurado por Jesus por demonstrar arrependimento. E ele fala isso lá, a gente vê essa situação em João 21. Ananias e Safira não se arrependeram da avareza e de mentir ao Espírito Santo, Atos 5, 1, 11. Sétimo, a profetisa Jezabel não se arrependeu de mandar na igreja em Tiatira de desviar os discípulos para idolatria, de fornicação, Apocalipse 2, 18, 19. Himeneu e Alexandre causaram sérios danos com heresias na igreja e rejeitaram a autoridade do apóstolo Paulo e não se arrependeram, 1 Timóteo 1, 20. É importante restaurar os intercessores que caem em pecados, mas cada intercessor em restauração precisa aceitar e obedecer aos 3 fundamentos da restauração disciplinar e tem que ser levado ao arrependimento. Quando a disciplina for por longo tempo, porque o intercessor em pecado demorou para se arrepender e corrigir sua vida, é imprescindível que haja um treinamento de readaptação realizado por, no mínimo, 2 intercessoras ou intercessores. O intercessor e intercessora que caiu em pecado deve chorar pelo pecado cometido e mal feito ao ministério de intercessão, como chora pelo luto de um familiar que morreu, porque ele deixou de servir a Deus. Tudo sempre obedecendo ao princípio 27º, de buscar a direção do Espírito Santo. 50º, chegamos aqui ao princípio número 50, princípio de formação de combate, número 2. Esse princípio define os princípios e regras que devem ser seguidos para o desenvolvimento e emprego eficaz e eficiente das forças militares em combate visando alcançar a vitória. E no caso do Ministério de Intercessão, vitória na luta contra os principados e potestades, os demônios que estão atacando aí as famílias, a igreja, o próprio ministério. Esse princípio visa garantir a organização e eficiência, eficácia e sucesso das operações de combate, nas reuniões de oração, nas orações na igreja, como voz profética de Deus e assim por diante. E aonde quer que o Senhor mandar, nas prefeituras, nas câmaras municipais, onde Deus mandar. Incluindo a seleção das armas, a organização das unidades, o treinamento das intercessoras, as estratégias e o planejamento do Ministério de Intercessão, onde cada intercessora sabe a sua função e o seu lugar de atuação. Cada intercessora segue as regras do uso dos dons espirituais ensinados na palavra do Senhor, a Bíblia. Especialmente a primeira regra. Faz sentido para você? Está no vídeo também explicando. Onde cada intercessora sabe as funções que são necessárias para o seu funcionamento maduro, eficiente e eficaz do ministério de intercessão. E quando faltar uma intercessora, elas saberão como agir e substituir, não dando lugar para confusão, dúvidas e erros que podem ser fatais na batalha espiritual. Nesse princípio, o pastor ou líder deve declarar claramente o objetivo e assegurar que cada intercessora sabe onde deve atuar, onde deve estar, o que deve fazer exatamente, sem dúvidas para não gerar o princípio da confusão. O maior e mais perfeito exemplo que temos é a formação das 12 tribos de Israel, como Deus ordenou a Moisés em Números 1:2. Dan, Aser, Naphtali, né? No norte ficava Dan, Aser, Naphtali, 157.600 homens. Uma maior proteção. No sul ficava Ruben, Gad e Simeão, 151.450 homens, maior proteção. Leste ficava Judá, Issacar e Zebulon, com 186.400 homens, esperança e luz. A oeste ficava Efraim e Manassés, José dividido em 2 meia-tribos, Benjamim com 108.100 homens e descanso e sombra. Os levitas não foram contados, né, números 2, 3, porque eles iam no centro cuidando do tabernáculo, o Mishkan, né, como diz o hebreu, o Mishkan, era o tabernáculo. Princípio da blindagem, 51.
Esse princípio refere-se à criação de uma barreira para a proteção de uma pessoa, situação ou algo que necessita de protegermos os pontos mais fracos ou vulneráveis aos ataques dos principados, potestades, dos dominadores deste mundo tenebroso e das forças espirituais do mal, seja por problemas de saúde, por ser novato no ministério ou qualquer outro motivo que o Espírito Santo tenha revelado através de revelações de visão profética. Essa necessidade de atingirmos esse nível e os dons fluírem. O ministério de intercessão e o ministério de batalha espiritual precisam ter esse discernimento em momentos dramáticos da batalha espiritual. Isbi-Benob descendia dos gigantes. O peso de bronze de sua lança era de 300 ciclos e estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar a Davi. Porém, Abisai, filho de Geruia, o socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não se apague a lâmpada de Israel. 2 Samuel 21, 16, 17. Os soldados de Davi, vendo que o rei já com certa idade não tinha mais condições de estar nas batalhas, usaram esse princípio da blindagem, para que não fosse morto e Israel ficasse sem rei. Davi foi protegido e a ação dos seus soldados, como uma visão privilegiada de batalha, salvou o rei, e depois ele foi blindado contra futuras ações do inimigo. Isso deve ser bem entendido pelos ministérios de intercessão e batalha espiritual. A visão profética plena é muito importante, para não acontecer o que aconteceu com o rei Acabe. Então o homem tesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel, por entre as juntas de sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. 1 Reis 22, 34, depois ele vai morrer. 52. O 52º, princípio da resiliência. Neste princípio, as intercessoras desenvolvem no espírito, tem a graça de se recuperar, de se adaptar, aprender com as adversidades, problemas e tribulações que os ataques dos demônios proporcionam em meio à batalha espiritual e mesmo os problemas que surgem na sua vida particular. Não se limita a superar fracassos, mas também a ter a visão profética dos fatos que serão travados na batalha espiritual, mesmo que sejam difíceis e dolorosos, como a borracha que recebe o impacto da pancada, que se comprime toda, mas depois ela volta ao seu estado normal. Ziklag é saqueada pelos amalequitas. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziklag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziklag e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ela queimada, e suas mulheres, e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. 1 Samuel 30, versículos 1 ao 6. A cidade foi queimada pelo inimigo. Suas mulheres e seus filhos foram levados como prisioneiros pelo inimigo. Seu próprio povo, em desespero, falava em apedrejar o rei. Foi um amigo. Então, entrou em ação o princípio da resiliência. Davi se reanimou em quem? Não em sua força ou no seu exército, mas no Senhor, o nosso Deus. Reanimar aqui traduz a palavra shazak, que significa fortalecer, endurecer, ser forte, ser corajoso, ficar firme, ser resoluto, ser persistente, crescer robusto com a força de Deus. No versículo 22, ainda vai enfrentar os filhos de Belial, o principado, mas Davi venceu. E isso é importante. Vamos para o 53. 53º. Princípio da não retenção ou de absorvimento ou fixação. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. 1 Tessalonicenses 5, 21. Retende aqui, palavra cateco, significa possuir, conseguir, posse, guardar, reprimir. É a graça que o ministério de intercessão tem
de ter a capacidade de não absorver ou não reter os problemas das pessoas chaves, especialmente da família, como os filhos, netos, maridos, esposas, né, no caso os homens, discípulos, amigo íntimo, até que uma condição específica seja atendida, resolvida ou tratada. É a condição de não tomar para si a identificação de um risco, problema específico, dificuldade ou sofrimento de outra pessoa, especialmente das pessoas que nos são mais caras e íntimas, não é fácil, né? Absorver significa embeber em si, recolher em si, engolir, receber, esgotar. Como uma esponja absorve a água, a Bíblia ordena reter somente o que é bom. Numa batalha espiritual, essa situação deixa a intercessora ou intercessor fora de combate, incapaz de ajudar a pessoa que está sofrendo, porque se torna tão fraca e sensibilizada que é incapaz de ajudar. Não é nada fácil, tanto que a maioria dos médicos não opera suas próprias esposas, pais, mães e famílias, e deve ter um código de ética para isso, mas, enfim, conheço médicos que chegaram a operar o pai, né? Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena, Provérbios 24:10. Esse dia de angústia pode ser o de sua vida, ou de alguém próximo, né? Temos que ter empatia com o sofrimento dos outros, mas não podemos absorver seus problemas se nossa intenção é ajudar a pessoa, seja ela quem for. 54. Princípio da decepção ou da frustração. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. 1 Samuel 36. Angustiou aqui Yatsar, é estar em aflição, em dificuldades, está apertado, né, pela aflição. A angústia é a ansiedade ou aflição intensa, é a agonia. Amargura, marar, é sofrer com amargura, mágoa pelo sofrimento. Decepção é o malogro de uma esperança, desgosto, surpresa, desagradável, desilusão, frustração de um plano ou de algo que se desejava. Este princípio é muito usado pelos demônios em batalhas espirituais, visando proporcionar grandes decepções na vida dos ministérios de intercessão, batalha espiritual e ministério profético. Refere-se ao sentimento da frustração, desengano, desapontamento em relação às expectativas em relação a uma pessoa, a uma intercessora, pastores e líderes, com congregação e até com o próprio ministério de intercessão. Quando criamos grandes expectativas sobre uma pessoa e elas não são atendidas, acontecem as maiores frustrações. E é aí que os demônios vão agir de forma cruel e sem piedade. Você precisa estar preparado para sofrer decepções. A vida é cheia de decepções. E de onde vêm as decepções? Das pessoas que você mais ama. Do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus sogros, dos seus melhores amigos, amigas, né? Todos podem causar decepções, mesmo que não queiram, infelizmente. Não crie grandes expectativas sobre as pessoas, porque todos nós somos falhos. E assim, guardar o seu coração, conforme aprendemos em Provérbios 4:26. Sobretudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida, Provérbios 4:23. Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42:1-2. Só os de Deus, só Deus que não se frustra. 55. O princípio da distração. É o princípio da estratégia de guerra espiritual para desviar a atenção do inimigo para um determinado ponto ou evento, permitindo que uma outra parte seja atacada de forma inesperada e de forma mais eficaz, quase sem defesa, como o Hamas fez com Israel. Enquanto distraiu com as negociações, eles atacaram. Como os japoneses fizeram atacar Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941, na Segunda Guerra Mundial, obrigando os Estados Unidos a entrarem na guerra e fazer uma retaliação, ao princípio. Os demônios podem distrair os ministérios de intercessão, batalha espiritual, ministério profético, com pequenas confusões, discussões, ciúmes e coisas banais, enquanto preparam um ataque maciço contra uma intercessora em particular ou contra a base do próprio ministério. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeais a cidade, cercando-a, uma vez assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os 7 sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta do chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade
cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Josué 6:1-5. Deus deu uma estratégia específica para Josué. Durante 6 dias rodearam a cidade de Jericó, cercando-a apenas uma vez. Isso parecia tão ridículo e sem sentido numa guerra que os soldados de Jericó não se preocuparam com isso. Talvez pensasse: Israel está blefando, nada pode fazer contra nós. Todo dia, a mesma coisa. O medo do povo inimigo acabou virando uma distração. Afinal, o que pretendiam os soldados dando volta em torno de uma cidade cujas muralhas eram famosas? Porque nunca nenhum exército ter conseguido invadir? Eles se distraíram em sua soberba. No 7º dia foram dadas 7 voltas e os sacerdotes tocaram as trombetas. Deus derrubou as muralhas, e é certo que os soldados de Jericó foram pegos totalmente de surpresa e distraídos. Assim Israel venceu a guerra e conquistou Jericó. 56. Princípio do bloqueio. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e Jerusalém, a cidade, foi cercada. Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio à cidade quando seus servos a sitiavam. Então subiu Joaquim, rei de Judá, a encontrar-se com o rei de Babilônia, ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus oficiais. E o rei da Babilônia, no 8º ano do seu reinado, o levou cativo. Levou cativo todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. E segundo tinha dito o Senhor, cortou em pedaços todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, para o templo do Senhor. Transportou a toda Jerusalém, todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices e ferreiros, ao todo 10.000. Ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Segundo Reis 24, 10, 14. Consiste em impedir a entrada ou saída de mercadorias e pessoas em um determinado território ou região, com o objetivo de enfraquecer o inimigo. Corta-se a comunicação, a internet, a água, o recebimento de alimentos, remédios e recursos estratégicos de sobrevivência. Israel usou muito isso nessa guerra contra o Hamas, esse grupo terrorista. Bloqueio continental imposto por Napoleão, o bloqueio naval britânico pela Primeira Guerra Mundial, Israel em Gaza. Os demônios podem bloquear a vida e a casa de uma intercessora com doenças, uma família, agressões do marido e outros atrapalhos, impedindo-as de receber ajuda da base do Ministério de Intercessão. Porém, podem bloquear a mente com sofismas, fortalezas, entendimentos errados, etc. Nabucodonosor sitiou Jerusalém 2 vezes. Essa é a segunda, em 597 a.C., terminando com a captura da cidade e a destruição do templo de Salomão. E levou cativo cerca de 10.000 judeus, entre eles o profeta Daniel, Ananias, Azarias e Misael, conforme Daniel 1,6. A destruição do templo de Salomão foi um golpe duro e devastador sobre Israel. E o principado que comandou esse ataque é chamado de Bel-Marduk, em Jeremias 50, 2, 51, 44, 10, 46, 1, que nada mais é do que o principado Baal, o inimigo cruel de Israel e da igreja. Nabucodonosor trouxe todo o seu exército para cercar, para bloquear Jerusalém, sufocando os moradores da cidade. Não sabemos quanto tempo o princípio de bloqueio foi usado para destruir Jerusalém, mas foi o tempo necessário para derrotar os judeus e levá-los escravos, exceto os pobres. Este bloqueio pode ser na mente das pessoas, na igreja, na congregação, intercessoras e até em todo o grupo do Ministério de Intercessão, batalha espiritual, Ministério Profético, dependendo do nível que estão. Se não tiverem maturidade espiritual, o conhecimento da palavra de Deus nos revela sobre esse tema espiritual e a visão profética plena. E ainda mais, sem a direção do Espírito Santo, que nos conduz ao nível de ter a visão profética plena, sem ter a visão profética plena de que fala a Bíblia. Os textos sobre guerra e demônios no Antigo e Novo Testamento não fazem o menor sentido para as pessoas em nossos dias. Por isso que a gente nem lê isso. Nem passa, isso aí é horrível, só vê o lado da guerra. Deus permitia isso, essas coisas que os ocidentais de hoje dizem. Por isso, a maioria dos crentes e pastores nem se interessam ou acreditam nisso. Vamos então para o 57, 57º, o princípio da distinção. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel.
ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupa. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale, e disse aos queneus: Ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequistas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. 1 Samuel 15, 1 ao 9. Exige que partes em guerra armada distinguam combatentes e objetivos militares de pessoas e bens civis. Hospitais, residências, mulheres, crianças, bebês, idosos, doenças, escolas e creches. Mas, vocês veem que a maioria nas guerras não respeitam isso, né? Essas guerras da Rússia, Israel com Hamas. Os demônios, assim como os russos, descendentes dos cruéis citas, não respeitam esse princípio. Mas também podem distinguir no sentido de escolher alvos preferenciais, em geral, dependendo do interesse. Os mais fracos, o líder, o que ora mais, o mais fiel, o mais rebelde, descontente, vai depender muito de cada situação. É preciso discernimento de espíritos. É importante que os ministérios de intercessão, batalha espiritual, ministério profético intercedam pelos civis de suas famílias. E igrejas civis, aqui nós estamos dizendo, a pessoa normalmente não é convertida, ou se é evangélico, mas você sabe que é um evangélico de vida meio misturado com o mundo, coisas assim, né? De suas famílias, igrejas, orientando-os a não praticarem obras demoníacas. No caso de Saul, Deus ordenou-lhes e distinguiu bem, dizendo que todos deveriam ser destruídos, pois essa raça de inimigos sempre foi cruel contra Israel, desde que saíram do Egito. Eles atacaram os mais fracos de forma impiedosa e nunca deram paz aos hebreus. O rei Saul desobedece ao Senhor, não mata o rei Agag e poupa toda a riqueza dos amalequitas, pelo que Deus o rejeitou e tirou dele o trono de Israel, dando a Davi. Amã, o Agagita, Esther 3:1, é o último amalequita citado na Bíblia e intentou destruir o povo judeu. Hoje, o povo amalequita não existe mais, pois foi destruído, mas é identificado esse espírito de ódio a Israel em movimentos como o nazismo, o antissemitismo, tão crescentes no mundo atual. 58. 58º. O princípio da neutralização. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Efésios 6:16. Com o escudo da fé, podemos neutralizar todas as flechas cheias de fogo do diabo contra nós. Esse princípio refere-se também à ideia de equilibrar forças e influências opostas do inimigo. É tornar inativo ou ineficiente um alvo ou ameaça, geralmente com o objetivo de evitar que cause mais dano ou continue causando danos. A neutralização pode envolver a destruição, a captura, a incapacitação, a prisão, a disciplina, com afastamento dependendo da situação e dos meios disponíveis. Exemplos: palavrões em casas, disciplina nos filhos, pornografia ou filmes com demônios, controle da TV do celular. Irmã que está sempre caindo em pecado, um irmão que está sempre afastamento imediato do ministério. Então depende do que vai acontecendo. Irmã que, por descuido, comenta um assunto que era segredo de ministério, ética ministerial, dependendo da gravidade, ser disciplinado ou afastado. Ainda é possível ver uma ação que nos impede de fazer algo errado, tomar uma decisão errada ou fazer uma escolha contra a vontade de Deus. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolhesse de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Então Davi reconhece isso. Porque tão certo como vive o Senhor teu Deus de Israel, Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal, se tu não se apressaras e não vieras ao meu encontro, não teria ficado a Nabal até ao amanhecer, como sequer
do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que lhe havia trazido, e lhe disse: sobe em paz à tua casa, bem vês que ouvi a tua petição, e a ela atendi isso. 1 Samuel 25, 32, 35. Assim o Senhor, usando Abigail, uma mulher sábia e prudente, impediu Davi de matar seu digníssimo e tolo marido Nabal e todos os descendentes do sexo masculino por uma tonteira, né? Nabal viria a beber e a cair, e acabou morrendo, né? 1 Samuel 25, 36, 38. E Davi tomou Abigail, viúva, como sua outra esposa, por causa da sua inteligência. Era difícil e apareceu. 59. O 59º, o princípio da escolha do alvo, chamado de targeting. Target significa processamento de alvo, segmentação, mas em guerra e não no mercado. É o processo de seleção, priorização de alvos, associados ao que se vai atacar. É o processo fundamental para o planejamento e execução das operações militares, de batalha espiritual, expulsão de demônios, visando atingir objetivos de forma eficiente e eficaz. O target é essencial para a tomada de decisão militar, nos ministérios de intercessão e de batalha espiritual, permitindo aos comandantes, aos líderes, aqueles que estão à frente do trabalho, direcionar os recursos e soldados, no caso as intercessoras, para atingir o objetivo da sua missão. Exemplo, faremos jejuns em quanto tempo? Decretos, declarações proféticas. Vamos orar especificamente em que região? Orar sobre quais famílias prioritariamente? Ou quais intercessores que estão sendo mais atacadas, sofrendo mais, tendo mais enfermidade. Enfim, a gente especifica, né? Distingue. Isso geralmente acontece quando as intercessoras já dominam com conhecimento de causa os principais princípios de batalha espiritual, que é o motivo dessa lição, né? Que essa é a lição 2. 68 na época estavam considerando, mas faltaram alguns, hoje são 74. E já consideram alcançar a visão profética plena, e já estão sendo usadas pelo Espírito Santo com voz profética na congregação, né, por Deus, de forma já mais ampla. Então disse o Senhor a Josué: estende para Ai a lança que tens na mão, porque a esta darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. Os que caíram aquele dia, tanto homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores de Ai, porque Josué não retirou a mão que estendera como a lança até haver destruído totalmente os moradores de Ai. Os israelitas saquearam, entretanto, para si o gado e os despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor que ordenara a Josué. Então Josué pôs fogo a Ai e a reduziu para sempre, e a um montão, ruínas até o dia de hoje. Ao rei de Ai enforcou-o e deixou-o no madeiro até a tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram do madeiro o cadáver e o lançaram à porta da cidade. E sobre ele levantaram um montão de pedras, que até hoje permanece. Josué 8, versículos 18, 25 e 29. Josué escolheu o alvo, com a direção de Deus, e por isso venceu a guerra. Os principados também escolhem os alvos para atacar nas igrejas, das mais variadas formas: divisão, rebelião, pecados sexuais, adultérios, escândalos, roubos. Quando atacam o ministério de intercessão e de batalha espiritual, ministérios proféticos, procuram ser eficazes, pois esses ministérios causam um estrago tremendo nas forças das trevas, com libertação, salvação de pessoas, de grupos, até de cidades e nações. E quando a gente leva a palavra e as pessoas mudam de vida, tudo isso causa um ódio. 60. O 60º princípio. O princípio da missão dada, missão cumprida. Este princípio enfatiza a importância de cumprir as ordens ou tarefas recebidas, a missão que você recebeu, seja como intercessora no Ministério de Intercessão, no Ministério de Batalha Espiritual, no Ministério Profético, independentemente das dificuldades, limitações, impedimentos, obstáculos ou mesmo do ambiente. Este princípio transmite a ideia de que a obediência e o cumprimento da tarefa são valores fundamentais e que a responsabilidade de cada um é a de seguir as instruções sem questionar a sua pertinência ou de dar desculpas com as dificuldades que vai encontrar, exceto se estiverem fora do ensinamento da Bíblia Sagrada, naturalmente, né? Olha, a ordem é que você beba e vai encher a cara. Não, aí não, né? Está fora da Bíblia, está fora de questão. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó.
dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os dois homens, e disse: é verdade que os dois homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde era. Josué 2:1-4. Josué enviou 2 espias numa missão muito difícil, mapear a cidade de Jericó. Os dois dentro de uma cidade fortaleza, com muralhas nunca vencidas antes. Era uma missão suicida. Eles poderiam morrer lá e nem mandar notícia. Mas eles cumpriram sua missão, né? Não tinha celular, não tinha satélite. Assim, os dois homens voltaram e desceram do monte e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhe acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Josué 2:23-24. Os dois viram o que era preciso e relataram tudo ao comandante Josué com o princípio de prestação de contas. É por isso que no jargão militar, missão dada, missão cumprida. Com fé e confiança em Deus. Deu a missão, tem que cumprir. 61. Princípio da exposição do inimigo. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daquele que se desviam. Não se apegará a mim. Salmos 101:3. Não porei coisa maligna de Belial diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam. Ela não se achegará e aderirá a mim. Aqui na tradução tradicional, o texto está na hebraico, né? Esse princípio se refere à estratégia de forçar o inimigo a se colocar em uma posição desfavorável ou de se revelar se estiver escondido, normalmente por meio de manobras que expõem seus pontos fracos, suas debilidades, seus pontos fortes, suas necessidades e deficiências, ou até por ações que o levem a cometer um erro. Isso é como um jogo de futebol, né? Às vezes ele ganha no erro do inimigo, do time adversário. A chave para a vitória reside em conhecer o inimigo, suas forças e suas fraquezas, e utilizá-las contra ele mesmo, em vez de atacar seus pontos fortes, que normalmente é um suicídio. Também em sua vida, compreender os hábitos, compreender os seus hábitos, fraquezas, forças e todas as informações que possam usar contra o próprio inimigo, em uma estratégia eficiente e eficaz. As redes sociais se tornaram um farto campo para isso. Intercessoras, mulheres bonitas, acabam se expondo demais, falando dos seus problemas, postando fotos onde exibe sua beleza de mulher, muitas vezes, né, para receber muitas curtidas. Outras vezes encontram problemas, desabafam, e até mesmo quando estão felizes, colocam para todo mundo ver. E às vezes colocam roupas decotadas, saias muito curtas, e são mulheres casadas, e mesmo as irmãs solteiras, né? As irmãs cristãs, discípulas de Jesus, não deveriam se expor dessa forma, né? Isso daí está muito mais para a influência de Jezabel. Mas acabam que tudo isso é uma armadilha, que essa expõe os demônios, saberão muito bem como agir. Aliás, numa pesquisa que eu até publico, que eu ministrei no curso esse ano do treinamento de casais, uma pesquisa que foi feita a milhares de pessoas, eles revelaram que o que mais causa inveja é ver um casal feliz. Quando vem a foto curtida de um casal feliz na internet, a inveja é muito grande. Então, o povo de Deus precisa ter discernimento. Mas agora, intercessoras, as casadas poderão ter problemas com maridos, as solteiras poderão sofrer importunação e assim por diante. Se você está feliz, compartilhe com pessoas que você sabe que compartilha de sua felicidade. Até porque as pessoas não podem ter inveja daquilo que não sabem, né? Porque mesmo da família e vizinhos haverá invejosos que serão usados por demônios para atacar você. E gente da família que tem inveja de gente da família. Às vezes tem irmão que tem inveja de irmão. Pare de se expor assim. Publique o necessário. Se você vende serviços, produtos, seja profissional, está evangelizando, tenha prudência. As intercessoras do Ministério de Intercessão, de Batalha Espiritual, devem ter muito cuidado com fotos, palavras e comentários, inclusive os homens também. Informações que não estão pensando que é só para as mulheres, os homens também, porque às vezes, de repente, o homem também está lá numa foto, lá, está aparecendo lá, se demonstrando muito, né, fazendo academia, aquela coisa, está querendo se exibir. Ainda mais os casados, né?
Deve ter muito cuidado com fotos, palavras e comentários, informações sobre sua vida, seus filhos, maridos, esposas, que colocam no Facebook, no Instagram, nas redes sociais em geral, tá? Não facilite a vida das pessoas que odeiam você e querem o seu mal, das pessoas que têm inveja. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente e já tinha convalescido. Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Que rei idiota! Essa é a situação. Então Isaías, vai dizer por que eu usei essa expressão. O profeta veio ao rei Ezequias e disse-lhes: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram a mim, da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraste teus pais, até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Tá aí, ó. Aprendeu. Dos teus próprios filhos, que tu gerastes, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Quer dizer, acabou os descendentes dele, não teve netos e bisnetos. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Isaías 39, 1:8. Ainda é egoísta, não pensou, né? A estupidez do rei Ezequias é comparável com a estupidez dos crentes que fazem a mesma coisa com suas vidas nas redes sociais. E os intercessores não podem dar uma bola fora dessa. Existem espíritos que observam atentamente, assim como existem invejosos fazendo o mesmo, e pessoas que fazem ou encomendam trabalhos de alta magia negra, macumba, bruxaria, feitiçaria, voodoo, com base nessas informações, né? Então não facilita a vida dos invejosos. Expondo a sua vida nas redes sociais, os invejosos ainda mais invejarão você. Ninguém tem inveja de uma coisa que ele não sabe que você tem, que você é. Jesus ensinou que devemos ser prudentes como serpentes. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, olha, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então não seja tão tonto. Mateus 10:16. 62. 62º. O princípio da territorialidade, marcar território. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. Perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Marcos 5, 8, versículos 8 a 10. Nesse texto de Marcos, fica evidente o princípio do território, ou da territorialidade. Os demônios pediram a Jesus para não os mandar fora daquele país, pois estariam fora do seu território e teriam sérios problemas com isso, né? Esse princípio se refere à aplicação das leis e normas de um Estado de território, por principado, nações, governos, igrejas, potestades, instituições, escolas, igrejas, dominadores deste mundo tenebroso, cidades, vilas, pessoas, bairros, ruas, famílias, e das forças espiritual do mal, cidades, vilas, pessoas, bairros, ruas, famílias, por eles controlados. Esses anjos caídos e demônios estabelecem e delimitam a área geográfica que um principado, potestade, governador ou força, em que atuarão ou mesmo atacarão, sendo igrejas, ministério de intercessão, ministério de batalha espiritual, para tentar exercer a sua soberania, cultura, influenciar, modo, domínio. É como o crime organizado, por exemplo, no Rio de Janeiro, aquela briga de facções, um invade o espaço do outro. Os espíritos territoriais fazem ocupação de uma localização geográfica específica, como prostituição, fornicação, adultério, sob o comando de Astarote, Pombagiras, Asmodeu, drogas, cigarros e bebidas alcoólicas, Baal e seus pilintras, né? Violência, narcotráfico, crime organizado, Belzebu e os seus Exus, problemas com águas, enchentes, secas, Leviatã e os seus demônios, Iemanjás, problema nas matas e cachoeiras, caboclos, né, sob o comando de Diana, cemitérios, Omulu. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade. E ninguém há que esteja a meu lado,
contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Daniel 10, versículos 20 e 21, né? Um exemplo bem claro disso aí. Nesse texto, o profeta Daniel recebe a mensagem do anjo que revela ao profeta sobre o principado da Pérsia, hoje o Irã, que foi responsável pelo surgimento do islamismo, arqui-inimigo de Israel. O principado da Grécia, que introduziu as artes gregas dentro da igreja, substituindo o discipulado e a vida de oração. Assim, os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal, cada grupo tem o seu território de ação e controle. Na igreja, nas reuniões dos ministérios de intercessão, na batalha espiritual, são os nossos territórios, nossas casas e tudo o que é nosso. E em cada lugar onde implantamos o reino de Deus, levando a libertação e a salvação de Jesus Cristo, vão sendo nossos novos territórios, onde colocamos o reino de Deus, e essa é a finalidade do ministério de intercessão. Por isso, não estranhe o ódio e o preconceito que esses demônios inspiram nas pessoas contra as intercessoras. Vocês vão ser vistas como alienígenas. Quem tem cachorro macho em casa entende bem o que é esse princípio, porque ele vive demarcando o seu território. 63. O princípio da armadilha, ou cilada, né? O entrapment. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi. E com ele 2 homens, e de noite chegaram a mulher. Ele disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia e que me faça subir aquele que eu disser. Respondeu-lhe a mulher: bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médiuns e adivinhos. Por que, pois, minha arma cilada a minha vida para me matares? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. 1 Samuel 28, 8 e 10. Quer dizer, não podia os médiums lá, mas para atendê-lo podia. A médium de Andor achava que era uma cilada para ela, mas a cilada era para o próprio rei Saul. Pois cada vez mais se afundava no pecado. Esse princípio é a situação em que os demônios induzem uma pessoa a cometer um pecado que de outra forma não teria cometido, e para conseguir isso usam técnicas de sedução e tentação, em que se aproveitam do princípio de expor o inimigo e de problemas e necessidades pessoais que a pessoa enfrenta e não consegue libertação ou cura emocional. Assim, os demônios poderão usar contra um intercessor, uma intercessora, um pastor, um ministério, um ministro de batalha espiritual, sedução na área sexual, por exemplo, tentação na área profissional ou ministerial, uma ambição, uma decisão errada, orgulho pessoal, soberba de caráter, né? Arrogância, cobiça, remorso, sentimento de culpa, armadilha ou entrapment se encontra na origem da intenção criminosa da batalha espiritual, pois os demônios atacarão a mente da intercessora, dos ministros, sem piedade. Os demônios usam de artifício na tentação, no seu ponto fraco, como um sonho que não foi realizado, no amor, por exemplo, na vida financeira, né? Aí a tentação de fazer jogo, aí fica viciado em jogo, né? Crente no meio de bingo, loterias, coisas assim, com o propósito de prender, dominar, abrir brechas espirituais, possessão, obsessão, depressão e a destruição de ministérios. Aí entra aquela questão, né? Se o crente, o evangélico pode ser possesso. Pode, os evangélicos de hoje podem sim, a grande maioria. Porque o que impede é o novo nascimento, não é a mudança de religião, é a mudança de natureza. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nesta cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentam com muitas dores. 1 Timóteo 6, versículos 9 e 10. E no nosso texto sagrado de Efésios 6:12, o aviso é retumbante. Quanto mais sede fortalecidos do Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6, do 10 ao 12. Não é preciso avisar mais do que isso, o que diz a palavra do Senhor, a palavra de Deus. E vamos lá. Princípio 64. É o princípio da lavagem cerebral, o menticídio. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente, que não tendes recebido,
o evangelho diferente, que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. 2 Coríntios 11, 13, versículos 3 e 4. Menticídio é um neologismo e quer dizer matar a mente. Nesse princípio, os demônios, assim como os comunistas fazem, mantêm o controle sobre a mente, o sistema de ensino, usam o controle das atitudes e crenças de uma pessoa, grupo, igreja, intercessora ou ministérios de intercessão, de batalha espiritual, ministérios proféticos. Para isso, usam métodos agressivos como cansaço, depressão, medo, pesadelos, opressão, possessão, neuroses e coisas afins. Nesses ataques afetam o pensamento e o comportamento da pessoa ou grupo, dominados em que seu sistema de valores espirituais é substituído pelo sistema inspirados pelos principados, que são executados pelas potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais da maldade. E é disso que nascem sofismas, né? Argumento inteligente que parece verdade, mas é uma falácia, é uma mentira. E que podem se tornar verdadeiras fortalezas mentais. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino da piedade, é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamação, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque não temos trazido para o mundo, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. 1 Timóteo 6, versículos 3 ao 7. 65. O 65º princípio é o princípio da ilusão, o prileste, ou princípio da mentira. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu induzirei. E o Senhor lhe disse: com o quê? E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas. E o Senhor falou o mal contra ti. 1 Reis 22, versículos 20 a 23. Prileste significa fascinação, opinião errada, é um engano, uma mentira. É a ideia de enganar através da ilusão, do engano, que impede a pessoa de ver a verdade ou a realidade. É o que a imprensa brasileira está fazendo, o que isso acontece no país hoje. Na grande verdade está bem oculta, né? Infelizmente, mas é a ação maligna que estamos passando. E isso é uma obra de espírito de mentira, como os que enganaram o rei Acabe, através de falsos profetas em que ele tanto acreditava. Geralmente é um engano que leva a buscar a felicidade e a satisfação em coisas materiais, carnais e no pecado. Terceira dimensão, a vida na Terra. Mas também pode ser a ilusão de uma falsa santidade ou falso nível espiritual, onde a pessoa e a intercessora se julgam completamente preparada e espiritualmente superior, desprezando e não recorrendo aos conselhos de seu pastor, seu discipulador, se tornando um alvo fácil. É muito da questão de se achar muito, né? Atenção, mas existe uma forma mais sutil de ilusão, que é de onde gerou o nome Prileste. É a pessoa ou intercessora que não aceita ensinos, correções ou disciplina por acreditar que está sendo atacada intensamente por um demônio, de uma maneira única, que vai além da tentação. Assim, ao invés de ser ensinada no discipulado, faz-se oração de libertação. É como a pessoa estivesse com dores de estômago e toma um remédio para o fígado. Estamos engano, é uma ilusão. É necessário discernimento de espírito, sabedoria. Quando não há demônios, o tratamento é outro, porque nem tudo é demônio. Nem tudo. Porque o princípio da ilusão são táticas, o princípio da ilusão são táticas que visam confundir ou enganar o inimigo sobre a realidade, a verdade, a capacidade, a preparação espiritual e as ações, informações falsas, como se diz hoje, fake news. O importante nesse princípio é esconder a verdade, a realidade e enganar o seu inimigo. E isso os demônios sabem fazer muito bem. O dom de discernimento de espíritos, assim como o ministério de intercessão, ter a visão profética plena, são formas seguras de neutralizar esse tipo de situação. 66. O princípio de levar na brincadeira. Este princípio tem a ideia de não levar a sério
ou tão sério tudo o que é ensinado sobre a batalha espiritual e sobre o ministério de intercessão. É como se dissesse, tudo é coisa de princípio. Tem certeza de que tem que ser assim mesmo? Mesmo diante dos desafios e obstáculos espirituais, de ataques demoníacos, das dificuldades encontradas, nada disso faz com que a intercessora ou intercessor, quem quer que seja, a pessoa leve a sério o que tem aprendido. E vê muitas vezes os problemas estão dentro da sua própria família. Não é? Estão acontecendo sérios problemas, problemas de adultério, problemas de traição, de briga, de confusão, de enfermidade, gravidez indesejada. Meu Deus, tantas coisas, não percebeu ainda. Vale aqui aquela frase tão conhecida no meio evangélico. Você pode brincar de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. E os principados não vão brincar de ser principados. É intercessora. Esta é a batalha espiritual pelas famílias, pela igreja, pela cidade, mas não ora em casa, não lê a Bíblia, não vai ao discipulado, não dá valor ao que deveria dar valor. Passa a maior parte do seu tempo no celular, nas redes sociais, nos joguinhos online. E costuma dizer, não acho que é tão sério assim. Sansão é traído por Dalila. Ela é como Sansão, né? Depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher no vale de Sorek, qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram, persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para que assim o subjugarmos. E te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão, declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderias ser amarrado para te poderem subjugar? Respondeu Sansão, se me amarrarem com 7 tendões fracos, frescos, melhor dizendo, com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos, que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela disse, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões como se quebra o fio da estopa chamuscada. Assim não se soube em que lhe consistia a força. Disse Dalila a Sansão, eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderias ser amarrado. E ele lhe disse, se amarrares bem com cordas novas, com que se não tenha feito nenhuma obra, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou cordas novas, o amarrou e disse-lhe, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ele no seu quarto interior homens escondidos, né? Eles arrebentou de seus braços como um fio. Disse Dalila a Sansão, até agora tens zombado de mim e me tens dito mentiras. Declara-me, pois, agora em que poderia ser amarrado. E ele respondeu, se teceres as 7 tranças da minha cabeça com a urdidura da teia e se as firmares com um pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, ela tomou as 7 tranças e as teceu com a urdidura da teia e as fixou com um pino de tear e disse-lhe, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou o pino e a urdidura da teia. Então ela lhe disse, como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força? Importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse, nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo, subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus, subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça, passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, sairei ainda desta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Que tragédia! Então os filisteus pegaram nele, e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias,
de bronze e virava um moinho de cárcere, no cárcere, Juízes 16, do 4 ao 21. Sansão é nosso maior exemplo. A sua autoconfiança era imensa. Afinal, tinha chamado Deus, era ungido do Senhor, e os inimigos morriam de medo dele, tinha uma força descomunal. Dagon, antigo nome do principado Belzebu, preparou uma armadilha. Dalila, uma mulher linda, tal como para Davi, né? E com um poder de sedução quase que impossível de ser resistido. Sansão levou tudo na brincadeira. E era isso mesmo que o inimigo esperava dele. Ele levou tudo na brincadeira, quer dizer que ele fica brincando com uma coisa séria. Foi brincando com o inimigo. Dalila era dos filisteus, inimigos que escravizavam os judeus. Brincando assim, eles descobriram o ponto fraco de Sansão e foi preparada a armadilha. Há outro princípio, vocês verem como muitos estão ligados, interligados, né? Observe que vários princípios foram usados para acabar com o ministério de Sansão. Existem 3 campos da mente espiritual que isso acontece todo dia. A sua mente, que os demônios querem dominar. 2 Coríntios 11:3. A igreja, Mateus 16:18, que os demônios não podem destruir, então corrompem. E 3, as regiões celestiais, Efésios 6:12, com os principados e seus comandados, que eu ouvi do anterior. Você precisa entender que na batalha espiritual, o diabo e seus anjos caídos, os principados e potestades, e os demônios irão atacar na mesma forma como fizeram com Jó. O relacionamento com Deus, onde está questionando a fidelidade de Jó, está aí o texto bíblico. As finanças de Jó, que perdeu tudo e ficou na miséria, né? Jó 11, 14 e 17. Os filhos, pois Satanás matou os 10 filhos de Jó, 1, 18 e 19. A saúde de Jó, 2, 4, 8, nosso bem mais precioso. O casamento de Jó, capítulo 2. O testamento de Jó, do século a.C., diz que seu nome era Sitz. A versão da Septuaginta do livro de Jó, especialmente no final, em Jó 42, 17, na versão grega, menciona que Jó tomou uma segunda esposa, Diná, filha de Jacó. Entendimento adotado pelo Midrash dos hebreus, né? Mas isso aí é fora da Bíblia, né? Não dá nem para... Na Bíblia diz que restaurou com a sua esposa. Amizades também, diferentes dos amigos do paralítico, né, de Cafarnaum, que foram lá, fizeram de tudo para ele ser curado, né? Como louco que lança fogo, flechas e morte, assim é o homem que engana a seu próximo. E diz, fiz isso por brincadeira. Provérbios 26, 18 e 19. Então, se você ainda está levando as coisas na brincadeira, no ministério de intercessão, ministério profético, em batalha espiritual, você está brincando com fogo. E quem brinca com fogo se queima. 67º, 67. O princípio da afobação ou precipitação. O longânimo é grande entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Provérbios 14, 29. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Provérbios 19, 2. Tem visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Que seriedade, hein? Provérbios 29, 20. Tem mais esperança para um insensato do que para alguém que é precipitado com as palavras, né? Então, refreia a boca, segura a língua. Esse princípio tem a ideia de causar um estado de agitação, inconformismo, com algo errado ou de grande injustiça e com indignação na pressa. A pessoa ou intercessor é forçada a tomar decisões erradas ou fazer escolhas erradas, já preparadas por demônios, bem articuladas. E sabemos que as consequências são obrigatórias, para o bem ou para o mal, mas geralmente coisa precipitada só dá errado. Atacando com esse princípio, eles eliminam o estado de calma da mente, tira a concentração e bloqueia o bom senso, desprezando princípios, aprendizados e estratégias fundamentais, por causa da forte pressão recebida e sem calcular as consequências. Agindo com euforia, alegria intensa, a intercessora até pensa que está sendo movida pelo Espírito Santo, não contém sua ansiedade e fala, age e toma decisões no momento. Tudo isso foi bem planejado. Então, deprimido, triste demais, alegre demais, segura a onda. Agindo também em tristeza e depressão e com ansiedade, uma cidade grande, incorrerá nos mesmos erros. É sempre importante lembrar que precisamos ouvir bons conselhos de pessoas dirigidas pelo Espírito Santo e com sabedoria. E você precisa aprender a ouvir essas pessoas. Geralmente se escuta conselhos de quem agrada a gente. Ai deles, porque perseguiram pelo caminho de Caim e movidos pela ganância se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Judas 1:11, sobre isso na primeira parte nós explicamos. O caminho de Caim foi o ódio ao seu irmão. O erro de Balaão foi aceitar o prêmio da injustiça por seus serviços de dar o segredo de como fazer que Deus
amaldiçoasse a Israel. A revolta de Coré foi por causa da negação da autoridade de Moisés, como pastor, segundo a vontade de Deus. Então, todos esses princípios estarão aí. É bom o conhecimento de entender que essas coisas, infelizmente, sempre vão estar, a gente está sujeitos a enfrentar, né? Então, a precipitação, a afobação, a gente tem que aprender a ter calma, e é muito importante esse fundamento nas nossas escolhas e decisões, e nas palavras que nós vamos falar, e como que a gente vai falar. 68, 68º. Princípio da destruição da base do inimigo. O alvo principal dos principados é destruir casamentos e famílias. Isso todo mundo já sabe. O princípio de destruir a base do inimigo no contexto militar e estratégico refere-se à tática de atacar e destruir as fontes de apoio, recursos e infraestruturas que sustentam a força inimiga. Isso envolve, por exemplo, destruir centros de comando, depósitos de armas, munições, sistemas de comunicação, linhas de abastecimento e as próprias instalações onde está a força inimiga se baseia, o seu quartel-general. É básico ao entendimento da guerra espiritual esse princípio-chave. Você deve reconhecer que todas as batalhas na vida, sejam físicas, espirituais, emocionais, mentais, financeiras ou com personalidades humanas, são apenas manifestações exteriores de uma causa espiritual. Assim, as intercessoras vão ser atacadas para não buscar ajuda do grupo todo, onde elas sabem que fica o impossível, qualquer sucesso na operação. É aquela história de o leão, ele não ataca o rebanho de gnus, por exemplo, o rebanho de girafas, ele ataca uma. Então ele sempre vai tentar fazer com que você não vá. E depois os demônios vão, a todo custo, trabalhar para destruir a reunião de oração do Ministério de Intercessão como Ministério de Batalha Espiritual, usando uma ou mais estratégias cruéis, mais eficientes e eficazes para a destruição de ministérios, inclusive de pastores. Então envolve tudo, né? Vão atacar mesmo. A ideia é fazer com que o grupo fique abalado e pare. Às vezes começa um grupo de oração e acaba. A batalha é muito grande, as dificuldades e param, né? Adultério e pecado sexual do pastor ou pastora principal, que seria um golpe usando ainda o princípio da decapitação, né, especialmente antes dos ministérios já terem sido levantado, ordenado uma liderança eficiente, eficaz, que daria continuidade, de repente afasta o principal, mas tem gente competente, né, um golpe antes, mesmo diante de uma trágica tragédia dessas proporções, que abalaria também toda a igreja. O espírito de Jezabel usando as mulheres do ministério de intercessão para neutralizar a autoridade do pastor, se ele for homem, para que elas acabem mandando em tudo. Se for mulher, fica mais fácil, se ela não tiver a cobertura espiritual do ministério masculino, como foi o que nós colocamos na primeira parte. Rebelião e divisão atacam as intercessoras mais fracas de mente, inspirando-as a se levantarem contra o grupo, e descontentes, insatisfeitas, sairão causando divisão e falando mal de tudo e de todos. Pecados sexuais envolvendo intercessoras solteiras, casadas, de forma a abalar o grupo, inclusive intercessores. E isso é uma coisa comum de acontecer, né? O Ministério do Louvor, toda a igreja sempre estará passando por problema de pessoas com pecados sexuais, solteiros que se envolvem em vida sexual, casados, heresias e práticas duvidosas que certas intercessoras poderiam trazer de outros ensinamentos para confundir os mais despreparados intelectualmente dentro do grupo, especialmente os novatos. Medo dominador que geraria muitas dúvidas sobre o chamado de cada intercessora e o pensamento de abandonar. O sétimo princípio de ataque surpresa. Astarote destruiu o rei Saul e seus filhos. Morreu, pois, Saul e seus 3 filhos, e o seu escudeiro, e também todos os seus homens foram mortos naquele dia com ele. Vendo os homens de Israel que estavam deste lado do vale e daquele Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e viram os filisteus. E vieram os filisteus e habitaram nelas. Cortaram a cabeça de Saul e os despojaram das suas armas. Enviaram mensageiros pela terra dos filisteus em redor, a levar as boas novas à casa dos seus ídolos e entre o povo. Puseram as armas de Saul no templo de Astarote e o seu corpo afixaram no muro de Bet-Sean, 1 Samuel 31, 10. Então, assim, isso daí é básico, né? Infelizmente, temos que atentar para esses detalhes, são princípios que a gente precisa ter muita seriedade. 69º, o princípio da autodestruição.
O princípio da autodestruição na guerra refere-se à ideia de que ações estratégicas ou conflitos podem levar a consequências que não apenas prejudicam o inimigo, mas também o próprio ator, conduzindo a um resultado desastroso para todos os envolvidos e de sua família. Em termos mais práticos, é a lógica onde a escalada de violência ou de adoção de métodos que visam a destruição total acabam por, inevitavelmente, gerar a própria aniquilação, como foi o caso de Sansão, né? Destruiu, por causa das suas bobagens, ele destruiu e matou os inimigos, da 3.000, no templo de Dagon, mas ele morreu. Impacto psicológico. A autodestruição pode ter um impacto psicológico significativo em indivíduos e na sociedade, levando à desesperança, à perda da esperança e a uma sensação de desesperança. Em caso em que o inimigo é descoberto, para não ser torturado e fornecer informações do seu exército, ele mesmo comete suicídio. Isso acontece muito com certos agentes, especialmente os russos, né? O princípio da autodestruição, no contexto da batalha espiritual, refere-se às tendências do indivíduo de se destruir através dos seus próprios pensamentos, emoções e comportamentos, que são coisas que alimentam os demônios, né? Que são as ações, os pensamentos e os sentimentos, que podem ser influenciados por forças malignas ou por erros de discernimento. A autodestruição na batalha espiritual envolve ações e pensamentos que prejudicam a saúde espiritual, emocional e até física do indivíduo. Pode incluir pensamentos negativos, crenças limitantes, dúvidas, medo e baixa autoestima, que pode criar um ambiente propício para a influência negativa, comportamentos destrutivos, dependências, vícios, brigas, ressentimentos, que podem enfraquecer o espírito e abrir portas para o inimigo, xingamentos, né? Falta de discernimento, não identificar as armadilhas e as influências espirituais, o que pode levar a decisões equivocadas e a um afastamento de Deus, um desânimo espiritual, né? Consequências. A autodestruição espiritual pode levar a uma série de consequências negativas. O desânimo e tristeza, a falta de esperança e de alegria, pode corroer a fé, fazer com que a pessoa perca o interesse. Doenças físicas e mentais, o estresse, a ansiedade, que podem comprometer até a saúde física e emocional da pessoa e mental. Distúrbios relacionais, a falta de confiança, dificuldade de amar e ser amado, aí começa a trazer conflito com outras pessoas, né? Se é casado com as pessoas da família, né? Com o marido, a esposa, né? A importância da oração e do jejum. A oração e o jejum são ferramentas poderosas que podem ajudar a fortalecer a alma e a combater as forças do mal. A importância da leitura da palavra de Deus. A Bíblia nos fornece orientação e força para enfrentar as dificuldades e resistir à influência negativa. A importância da comunhão com os outros crentes, especialmente as intercessoras. E também revisar muitas vezes os vídeos, as lições, videoaulas, para estar novamente aprendendo, reaprendendo, porque muitas vezes se esquece. Então é necessidade, né, o princípio da repetição. A comunhão com outros crentes pode trazer apoio, encorajamento de pessoas e ajuda para enfrentar a batalha espiritual, especialmente intercessoras, no caso aqui. Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. Agravou-se a peleja contra Saul, os flecheiros o avistaram, e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos e me transpassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Morreu, pois, Saul e seus 3 filhos, e o seu escudeiro, e também todos os seus homens foram mortos naquele dia com ele. Vendo os homens de Israel que estavam deste lado do vale e daquém do Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. É muito triste ler essas coisas, mas vocês têm que estar vendo o qual espiritualmente essas coisas podem acontecer. Cortaram a cabeça de Saul e o despojaram de suas armas. Enviaram mensageiros pela terra dos filisteus, em redor, levaram as boas novas à casa dos seus ídolos e entre o povo. E puseram as armas de Saul no templo de Astarote, e o seu corpo fixaram no muro de Bet-Sean. 1 Samuel 31, dos versículos 1 ao 10. E é o que a gente vê muitos casamentos, marido matando mulher, divórcios, assassinato de crianças, todas essas crises, todos esses problemas, né? Estamos chegando ao final. 70, o 70º, né? 70º princípio, o princípio da vitória.
Esse princípio nos leva a não se esquecer que nessa batalha Cristo já nos deu a vitória. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs aos desprezo, triunfando deles na cruz, Colossenses 2,15. Os demônios não têm esse princípio porque sabem que foram derrotados e por isso farão de tudo para tirar os crentes. O ministério de intercessão, ministério de batalha espiritual, ministérios proféticos, do foco principal, que é a vitória, fazendo-nos desperdiçar seu tempo com coisas fúteis e muitas vezes só na derrota. Não podemos nos esquecer, no entanto, de como tomar posse dessa vitória. Primeiro, ter clareza dos objetivos, ter a visão profética plena de Deus. Segunda estratégia bem definida, conhecer, entender e praticar os 74 princípios da batalha espiritual. A gente tem que pelo menos ter uma noção básica. Terceiro, preço a ser pago, capacidade de adaptar-se às circunstâncias, persistência, nunca desanimar, disciplina com que aprendemos e uma mente forte na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Correto? Quarto, habilidade. Aprender a corrigir os nossos erros, a obediência aos ensinos da palavra de Deus, aquilo que estamos aprendendo, por isso que as videoaulas vieram para isso. Quarta, diferença entre oração e jejum. O princípio da vitória na batalha espiritual está intimamente ligado à fé, à oração, ao conhecimento da verdade e à confiança em Deus. E não esquecer oração e jejum e oração. A melhor estratégia, fazer as orações que temos aprendido e colocar as peças da armadura de Deus. Como o pastor Tony Evans descreve em seu livro Orações Poderosas para Vencer Batalhas Espirituais, a oração é a melhor estratégia para vencer a luta diária, vestindo a armadura espiritual e permanecendo inabaláveis diante das investidas do inimigo. 71º, 71. Princípio de levar tudo para o lado pessoal. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como ferrolhos de um palácio, Provérbios 18 e 19. É sempre uma forma de visão óbvia, onde tudo e todos parecem, de alguma forma, atacar a sua pessoa, prejudicar a sua pessoa, desvalorizar a sua pessoa. É tudo, né? A pessoa age por impulso, quer dizer, tudo para mim, tudo contra mim, tudo sou eu, tudo sou eu. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15:1. Infelizmente, isso tem gerado pessoas com sensibilidade à flor da pele. Essa sensibilidade demais, né? É como o dente, quando a gente está com um dente muito sensível, qualquer coisa não pode relar, né? É uma água, uma coisa quente, fria, não importa. Se ofende por qualquer coisa, cria uma maior confusão, arma um maior barraco. As intercessoras do Ministério de Intercessão precisam ter discernimento e não cair nessa cilada. É uma abordagem que envolve interpretar as ações, as palavras e os comportamentos dos outros como ataques ou críticas à sua pessoa. Acha que acontece porque é com elas. Se lamenta, reclama, se acha injustiçada, esquecida, fica sentida, magoada por causa disso. Isso acontece muitas vezes também no próprio relacionamento de marido e mulher. A pessoa perde a paz e tira a paz das outras pessoas. Há muita perturbação mental. Sem falar que isso abre um portal de brechas espirituais, psicológicas, comportamentais, emocionais. A vida da pessoa vive um inferno. E faz a vida dos outros um outro inferno. Isso geralmente acontece em situações onde surge um mal entendido fundamental, onde a pessoa toma como algum tipo de ameaça à sua pessoa ou ao seu ego. Quando se leva tudo para o lado pessoal, pode-se incorrer no orgulho de não aceitar a correção, contrariando Provérbios 13:18, 15:32 e 15:8, por inferência, 15:5, por inferência. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado, Provérbios 13:18. O tolo despreza a instrução de seu pai, mas o que observa a repreensão se haverá prudentemente, Provérbios 15:5. Os ouvidos que atendem à repreensão da vida farão a sua morada no meio dos sábios. O que rejeita a instrução menospreza a sua própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Então, sem mimimi, né? Isso daí é muito mimimi. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. Provérbios 15, 31, 33. Para vencer, como é que a gente vence isso? Buscar entender a situação de forma mais objetiva e resolutiva. Visão profética, que você aprendeu o princípio da resolução na primeira parte. E não se deixar levar por emoções negativas, pensamentos negativos, né? Pensamentos, emoções e ações alimentam demônios. Segundo, usar o princípio 13º da resistência ao diabo, sem desistir. Ele é que tem que fugir de você, não você dele. Terceiro, seu coração deve ser blindado. Esse é o 51º, não, 51 princípio.
contra o orgulho, para não se ofender com facilidade na base do mimimi. Quarto, sua mente precisa ser treinada nos 74 princípios. Já mudou, né? Espirituais, aprendidos nas formas de ataques dos principados, para não se deixar ser enganada facilmente por estratégias sutis. Numa batalha espiritual, esse erro pode ser fatal para o grupo e para a sua vida também. O amor, 1 Coríntios 13, 4 e 5, como nós falamos, já lemos lá no princípio do fogo amigo. O perdão serão sempre fundamentais para restaurar quaisquer animosidades e confusão que normalmente acontecem quando este princípio é quebrado. Ter domínio, sexto, ter domínio próprio, capacidade de controlar os seus pensamentos, sentimentos e ações, que são as três coisas que alimentam os demônios. Lembram bem? Já ensinei isso e repito. Capacidade de controlar, o autodomínio é a capacidade de controlar os pensamentos, os sentimentos e as ações, que são as três coisas que alimentam os demônios. Gálatas 5:23. Para não julgar todas as coisas por atitudes descontroladas, nervosas, irritadas e com a visão do óbvio. A ira do insensato se conhece no mesmo dia, mas o prudente encobre a afronta. Provérbios 12:16. Sétimo, monitore seus gatilhos emocionais. Primeiro, quais são eles? O que dispara a arma dessa autopiedade? É medo ou ameaça ao ego, ao orgulho próprio? Baixa autovalorização, princípio da invalidação, lá o 36º. O que é? Dificuldades de controlar situações onde se sente ameaçada, de alguma forma? Não caia no princípio do ponto fraco, aqui, 48. Oitavo, se preciso for, procure aconselhamento pastoral. Né? Nono, importante, este princípio é muito importante nesse momento em que estamos aprendendo sobre a posição do Ministério de Intercessão, porque cada intercessora, além de certeza do seu chamado, precisa ter bem definido em sua mente e coração que todos somos importantes no Ministério de Intercessão, na Igreja, no Corpo de Cristo, cada um na sua posição, todos nós somos chamados, um para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, ele diz, depois ele coloca muitos outros dons, profecia, e por assim, aí vai. 72. Então, 72º, 72, princípio da prestação de contas. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamar a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Números 11, 31 a 32. 12 espias, dos 12 espias que Moisés enviou para analisar Canaã, a terra prometida, 10 prestaram contas de forma que levou o povo de Israel à sedição, ao fracasso, e não entraram na terra prometida, ficando vagando por 40 anos no deserto. Problema, tem que prestar, mas fazer a prestação correta. Quando Josué enviou 2 espias para Jericó, que adoravam como deuses os principados de Baal e Astarote, o relatório da prestação de contas foi preciso, fiel e verdadeiro, decisivo para a grande vitória na queda das muralhas de Jericó. Assim, aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte e chegaram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão atemorizados diante de nós. Josué 2, 23, 24. O princípio da prestação de contas é a entrega voluntária e o compartilhar das informações, dos fatos, acontecimentos, revelações, problemas, situações, confissões, orações, visões proféticas, tudo sobre uma missão recebida e que deve ser cumprida exatamente como ordenado. É um princípio que envolve responsabilidade mútua, fidelidade, prevenção de erros e brechas que podem dar legalidade aos principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso e as forças espirituais do mal, que são subordinados a atacar o ministério de intercessão. Acã é um bom exemplo disso também. Esse princípio, quando não obedecido, acaba ferindo os 2 primeiros princípios e cria uma situação perigosa espiritualmente para todos os integrantes do ministério de intercessão. E vocês viram que também quando é mal feito, né, como foi no caso de Moisés, que foi o fracasso de toda a nação. Né? Então esse princípio é muito delicado. Em Jó 1:6-9 aprendemos que os anjos fazem prestação de contas a Deus no mundo espiritual. Em Lucas 16, na parábola do administrador infiel, Jesus nos ensina esse princípio: presta contas da tua administração, no versículo 2. Em Lucas 10, versículos 1
3, 17 e 20, os 70 discípulos prestam contas a Jesus e voltam felizes por expulsar demônios. Então é importante isso. Então, assim, recebeu uma missão, olha, durante 2 ou 3 reuniões vocês recebem autoridade para ser presidente, para presidir a reunião. Terminou cada uma, vai e presta contas, vê certinho as pessoas lá, data e vão e presta contas. Ah, mas aí veio outra pessoa de autoridade, não interessa. A quem foi dada aquela autoridade para aquelas reuniões, é elas que comandam. A não ser que haja uma ordem contrária. Do contrário, são aquelas que devem permanecer. Correto? São elas. Então, precisa se entender. Então, é claro, chega um pastor, por exemplo, numa reunião de intercessão, tem 2 intercessoras que já foram designadas para isso. Ah, não, tudo bem, todo mundo pode participar, só que a presidência é dessas que receberá a autoridade daquele que é o responsável, no caso, o pastor titular da igreja. O penúltimo, 73, ou 73º, princípio de saber esperar o tempo certo. Então consultou Davi a Deus, dizendo, subirei contra os filisteus, e das minhas mãos os entregará? E o Senhor lhe disse, sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. E subindo a Baal Perazim, Davi ali os feriu. E disse Davi, por minha mão, Deus derrotou meus inimigos, como se rompem as águas. Por isso chamaram aquele lugar Baal Perazim. E deixaram ali seus deuses. E ordenou Davi que se queimasse a fogo. Porém, os filisteus tornaram e se estenderam pelo vale. E tornou Davi a consultar a Deus e disse-lhes, não subirás atrás deles, mas rodeia-os por detrás e vem a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de marcha pelas copas das amoreiras, então, de um tempo determinado, então sairás a peleja, porque Deus terá saído diante de ti para te ferires o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezer. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o temor deles sobre todas aquelas nações. 1 Crônicas 14, versículos 10 a 17. O princípio de saber esperar o tempo certo é um Eclesiastes 3. Em batalha espiritual é fundamental e envolve uma espera ativa, não passiva, baseada em confiança, paciência e alinhamento com a vontade e o tempo de Deus, o Kairos. Tempo oportuno, em contraste com o Cronos, que é o tempo cronológico. O ponto-chave do princípio, Deus age no tempo certo. A Bíblia ensina que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Na batalha espiritual, agir no tempo de Deus é crucial, pois a ação prematura ou tardia pode não estar alinhada com o plano de Deus. Por isso que a gente fala muito de alinhamento, né? Muito importante isso. Espera ativa, não inativa. Esperar em Deus não significa cruzar os braços e aguardar passivamente e dormir. É uma espera ativa que envolve oração e vigilância, manter uma vida de oração constante para discernir a direção e o tempo de Deus, o fortalecimento espiritual, usar as armas espirituais, a palavra de Deus, a jejum, louvor, né? A oração e o jejum para fortalecer a fé e resistir aos ataques do inimigo. Obediência e humildade. A verdadeira vitória na batalha espiritual é alcançada através da obediência a Deus e da renúncia da própria vontade, assim como Cristo fez. A gente sabe que a obediência é o que há de mais importante. Perseverança, manter-se firme na fé, mesmo diante de longos períodos de espera e provação, confiando que a promessa de Deus se cumprirá. Discernimento do tempo oportuno. A sabedoria espiritual ajuda a pessoa a se sintonizar com o tempo de Deus. É a questão do alinhamento. Isso permite saber quando é o momento de falar ou de calar, de agir ou de permanecer em silêncio estratégico. Eclesiastes 3. Propósito na espera. O tempo de espera não é vazio. É um período de aprendizado, amadurecimento, transformação e renovação da fé, que nos ensina a depender mais de Deus. O foco na vontade de Deus. A batalha espiritual é vencida quando nos esvaziamos de nossa própria vontade e nos alinhamos com a vontade de Deus, reconhecendo que Ele está no controle, mesmo quando as coisas parecem caóticas. Em essência, saber esperar o tempo certo em batalha espiritual é um exercício de fé e confiança na soberania de Deus, que garante que a visão ou a promessa certamente virá, não tardará no momento perfeito determinado por Deus. E o último princípio, o 74º, o 74, princípio de fazer o que for necessário fazer. Então Josué e todo Israel, com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata e a capa,
e a cunha de ouro, seus filhos, as suas filhas, os seus bois, os seus jumentos, suas ovelhas e sua tenda, e tudo quanto ele tinha, e levaram-no ao vale de Acor. E disse-lhe Josué: por que nos perturbaste? O Senhor te perturbará nesse dia. E todo Israel apedrejou, e os queimaram a fogo depois de apedrejá-los. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras, até o dia de hoje. Assim o Senhor se apartou do ardor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Josué 7, de 24 ao 26. O princípio de fazer o que for necessário fazer em batalha espiritual refere-se à disposição e o compromisso total da intercessora, a intercessora crente, em utilizar todos os recursos e estratégias espirituais disponíveis sob a direção de Deus. Sempre que a gente usa essa expressão crente, intercessora crente, isso aqui não tem a ver com religião. É aquela que crê. Correto? A intercessora que crê, a pessoa que ora e que crê. Não tem nada a ver com religião, questão de crente católico, tá ok? Para se manter firme contra as forças malignas e cumprir o propósito divino. Não se trata de uma abordagem arbitrária, mas de uma resposta ativa e diligente, fundamentada na fé e na obediência a Deus. Infelizmente, na maioria dos casos, serão situações de confrontos, mas necessário para proteger o grupo todo do Ministério de Intercessão. Aspectos-chave do princípio: compromisso e disposição. A base é um coração disposto a ir além do mínimo necessário, persistindo mesmo diante de dificuldade, em falta de incentivo. É mais ou menos como Jesus falou, né? Depois que você fez tudo o que tinha que fazer, diga: somos servos inúteis porque fizemos apenas aquilo que devíamos fazer, né? Utilização da armadura de Deus. Nós sabemos das peças, isso é básico na vida do Ministério de Intercessão. Isso implica o uso consciente e diário de todas as peças da armadura espiritual descritas na Bíblia, Efésios 6, 10, 12, como a verdade, a justiça, o evangelho da paz, a fé, a salvação, a palavra de Deus. Isso é o ABC do Ministério de Intercessão, né? Oração e intercessão. Fazer o que for necessário inclui uma vida de oração. Inclui uma vida de oração, intercessão persistente, um combate de oração. Até a Bíblia achou, né? O apóstolo Paulo usa essa expressão, combate de oração, né? Para que situações mudem e a vontade de Deus prevaleça. Busca por discernimento e intimidade. Requer tempo na presença de Deus, buscando em oração, estudo da palavra de Deus e intimidade para discernir a natureza da batalha, se é espiritual, emocional ou física, e as estratégias corretas a serem aplicadas. Reparar brechas e tampar fontes de pecado, a disposição de fazer o que for necessário, envolve a humildade de identificar e corrigir fraquezas, feridas e pecados que possam dar brechas para a atuação do inimigo na vida da intercessora de um ministério de intercessão. Confiança em Cristo e não no próprio poder. A autoridade para a batalha vem da vitória de Cristo na cruz. Tudo que nós fazemos é de Cristo, por Cristo e para Cristo. A intercessora age com a consciência de que a batalha é do Senhor, e a vitória já foi conquistada por Jesus, lá na cruz do Calvário, quando ele ressuscitou. E porque aprendeu os princípios de batalha espiritual. E nós estamos aprendendo o último deles. Perseverança e firmeza. A batalha espiritual não é um evento isolado, mas um aspecto contínuo da vida cristã. O princípio exige firmeza espiritual e a perseverança em meio às lutas cotidianas, além de uma visão profética que caminha a ser plena. Em resumo, fazer o que for necessário fazer na batalha espiritual é um chamado à ação diligente, obediência radical e total dependência de Deus, utilizando todos os meios espirituais para resistir ao mal e viver sob o senhorio de Jesus Cristo. Princípio básico do discipulado e do evangelho do reino de Deus. Por isso, a importância do treinamento. Acã cometeu pecado grave, que trouxe morte aos soldados de Israel e a maldição sobre o povo. Quando Deus revelou quem era, Josué tinha que fazer o que era necessário com Acã, e o fez, e ele foi morto. Naturalmente que hoje em dia não precisamos mais matar ninguém. O apóstolo Paulo corrigiu o apóstolo Pedro pelo péssimo exemplo que dava como judeu, quando comia com os gentios, mas chegando os discípulos do apóstolo Tiago, meio de Jesus, ele saía da mesa. Está lá em Gálatas 11, capítulo 2, versículos 11 e 14. Intercessores que pecam, que mentem, ou que mantêm um escondido pecado, se você sabe e vê que ela não se manifesta, e isso sabe que vai prejudicar todo o grupo, tem que fazer o que é necessário, cobrá-la, tomar uma posição, ou notificar o seu líder caso ela se nega a fazer. Deixou de fazer ou se esqueceu e vai prejudicar todo o grupo, você deve fazer o que for necessário. Ora,
A irmã tem que entregar um relatório de prestação de contas. Irmã, você já entregou o relatório de prestação de contas? Não. Então, por favor, vai da brecha. Tem que fazer a prestação de contas e não faz ao líder. Você deve fazer o que é necessário. Cobre das pessoas uma posição. Os temas precisam ser vistos com sabedoria para não quebrar outros princípios, como confusão, levar tudo para o lado pessoal, por exemplo. Mas é necessário aprender todos eles. Aprendendo esses 74 princípios, você estará com uma visão profética plena de batalha espiritual. O Senhor Jesus Cristo abençoe sua vida e é necessário. Então, nós estudamos nesses 4. O princípio da autoridade e cobertura espiritual, primeiro. O princípio da ordem da obediência, o segundo. O terceiro, o princípio da retaliação. O quarto, o princípio da capa de Acã. O quinto, o princípio da ignorância. O sexto, o princípio da legalidade ou do direito legal. O sétimo, o princípio da confissão de pecados. O oitavo, o princípio da confusão. O nono, o princípio da definição. O décimo, o princípio da destruição de altar. 11º, o princípio da repetição, o chamado Deuteronômio. 12º, o princípio da intimidação do inimigo. 13º, o princípio da resistência. 14º, o princípio da estratégia de ataques e defesa. 15º, o princípio da observação. 16º, o princípio das brechas espirituais. 17º, o princípio da camuflagem. 18º, o princípio dos limites territoriais. 19º, o princípio da resolução. 20º, o princípio do aprisionamento espiritual. 21º, o princípio do retorno espiritual. 22º, o princípio da renúncia. 23º, o princípio da verbalização. 24º, o princípio da edificação. 25º, o princípio da seleção das combatentes, nas intercessoras. 26º, o princípio do fogo amigo. 27º, o princípio de buscar a direção do Espírito Santo. 28, princípio de reunir a tropa. 29, princípio do sacrifício. 30, princípio de destruir o líder, ou princípio da decapitação. 31, princípio do fogo estranho. 32, princípio do cavalo de Troia. 33, princípio da excelência. 34, princípio de isolar a presa. 35, princípio da traição. 36, princípio da invalidação ou desqualificação. 37, o princípio da desconfiança. 38, o princípio da prontidão. 39, o princípio da descontaminação, que é o detox ou da desintoxicação. O pessoal modernamente até poderia chamar de descarrego, né? 40, o princípio de formar uma liderança espiritual eficiente e eficaz. 41, o princípio da perseguição obsessiva, o stalker. 42, princípio da verificação. 43, princípio de trabalhar em dupla. 44, princípio da obstrução. 45, princípio da surpresa. 46, princípio do morar baixo. 47, princípio do golpe baixo. 48, princípio do ponto fraco. 49, princípio da restauração do soldado ferido. 50, princípio da formação de combate. 51, princípio da blindagem. 52, princípio da resiliência. 53, princípio da não retenção, o não absorvimento, a não fixação, é não absorver, né? 54, o princípio da decepção ou frustração. 55, o princípio da distração. 56, o princípio do bloqueio. 57, o princípio da distinção. 58, o princípio da neutralização. 59, o princípio da escolha do alvo, targeting. 60, o princípio da missão dada, missão cumprida. 61, o princípio da exposição do inimigo. 62, o princípio da territorialidade, marcar território. 63, princípio da armadilha, o entrapment, ou cilada. 64, o princípio da lavagem cerebral, o menticídio. 65, o princípio da ilusão, ou da mentira, né, o prelist, o prelist. 66, princípio de levar na brincadeira. 67, princípio da afobação ou precipitação. 68, o princípio da destruição da base do inimigo. 69, princípio da autodestruição. 70, princípio da vitória. 71, princípio de não levar tudo para o lado pessoal. 72, princípio da prestação de contas. 73, princípio de saber esperar o tempo certo. E 74, o último, princípio de fazer o que é necessário fazer. Eu sou o pastor Roberto Rodrigues, essa é a lição 2. A lição final do mesmo tema sobre os 74 princípios, né? Todos eles ficaram grandes, mas são necessários, pelo menos em 2 vídeos você terá esses 74 princípios. As intercessoras do ministério devem aproveitar o material didático que já tem e aproveitar essas lições e atualizar todas as informações. Eu sou o pastor Roberto Rodrigues. Se você gostou, deixa aí o seu like, compartilhe entre vocês, todos aqueles que gostam de estudar a palavra do Senhor. Que o Senhor Jesus te abençoe. E que toda a glória seja para o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Muito obrigado, que Deus te abençoe em nome de Jesus.